Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia, mais uma meditação da Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe aí o seu like. A gente tem compartilhado tantas coisas, né? Por que não compartilhar a palavra de Deus? Um tema bem interessante, um assunto onde a gente escuta muito quando a gente vai conversar com várias pessoas, né? Todos os caminhos levam a Deus? Será? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Será que todos os caminhos levam a Deus? Vou dar um exemplo para você. Todos os caminhos te levam, você mora fora do país ou mora dentro do seu país. Todos os caminhos levam você para a sua casa. Você pegou um ônibus. Nessa linha de ônibus passa 10 ônibus diferentes. Cada um para um bairro. Todos vão te levar para casa? Não. Você mora no Brasil, você está viajando e agora você pega um avião errado. Esse avião errado vai te levar para casa? Não, não vai te levar. Então hoje, no nosso meio, muita gente tem falado, todos os caminhos levam a Deus. Né? Se é em nome de Deus, se estão falando em nome de Deus, então deve ser bom. Você não deve acreditar no que eu falo para você. Você deve acreditar na Bíblia e em Jesus. Esse canal aqui, ele exalta Jesus e a Bíblia. Você não tem que ficar comigo. Você não tem que ficar com o que eu digo. Quem é maior? Jesus ou a Bíblia? Quem é maior? Jesus ou a Bíblia? Então, você não pode falar que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma falsa ilusão. E eu estou sendo bem sincero com você, com todo o respeito. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14, no verso 12. Diz assim. Provérbios, coloque, sublinhe aí na sua Bíblia e você leia. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas a cabo dá caminho de morte. Então há caminhos na nossa vida que parecem direito. Existem mais de 35 mil denominações, placas de igreja. Vamos lá, eu não sei que religião você é, eu não sei qual é a igreja que você frequenta. Esse canal é aberto para todas as denominações, para aqueles que acreditam em Cristo, acreditam na palavra de Deus. Esse canal não é de religião. Não é um canal onde eu vou determinar para você qual igreja você tem que ir. É Cristo que vai encaminhar você. Cristo, ele pode mostrar para você qual igreja você tem que ir. Uma igreja bíblica, princípios bíblicos que não passam por cima da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Em João capítulo 10, versículo 16. Diz assim, João 10, versículo 16. É Jesus falando, hein? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus tem ovelhas que ainda não estão no aprisco. Existem filhos e filhas sinceras
em todas as denominações, filhos e filhas sinceros. Mas Deus ele tem um apelo para mim e para você. Sair desse caminho aonde que parece ser direito, mas no fim é caminho de morte. Vou fazer uma pergunta para você. Se todos os caminhos levam a Deus, por que que você não é vamos colocar aí uma outra religião aí de qualquer outro lugar? Por que que você não é um hinduísta? Por que que você não é um islã? Segue o Alcorão? Por que que você não acredita em Alá? Com todo respeito. Mas você não pensa que todos os caminhos levam a Deus? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Jesus aqui ele disse, em João capítulo 10, versículo 16: Ainda eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e elas vão me escutar. Jesus está chamando você, está fazendo um apelo. Ricardo, e agora? Fiquei confuso, o que eu faço? Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. Vou dar uma pista para você. Contra qual igreja, qual povo que Satanás está irado? Qual é o povo que Satanás está irado? Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O diabo. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põem em pé sobre a areia do mar. Contra quem que o dragão está irado? O diabo. Contra os que guardam os mandamentos de Deus, e eles têm o testemunho de Cristo. Você tem guardado os mandamentos de Deus pela fé, pela graça? Eu sei que não somos salvos pela lei, mas quem é salvo pela graça, consequentemente, observa a lei de Deus. É um resultado na vida do crente. Quem foi salvo pela graça, observa a lei de Deus como resultado em obediência a Cristo. E isso não é legalismo. Ou Cristo te salvou para deixar você do jeito que está? Cristo te salvou para quê? Para continuar matando, roubando, desonrando pai e mãe? Para que Cristo te salva? E agora, como resultado dessa graça maravilhosa, dessa justiça que Cristo colocou em mim e em você, isso é resultado. Graça versus resultado, obediência. Que Deus nos fortaleça e que a gente possa clamar. Clame a Cristo, clame a Jesus. Qual é o lugar que você deve frequentar? Qual é? Jesus, ele vai te encaminhar. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe e a gente possa crescer em graça e em sabedoria. Que você tenha um bom dia.